Tem um livro do Freud que, do ponto de vista antropológico, é considerado um grande absurdo, entendeu? Não faz sentido nenhum antropologicamente, mas do ponto de vista psicológico é uma das maiores obras da história, que chama-se Totem e Tabu. E o que é qual é a ideia central ali? O Freud está falando que a formação da nossa mentalidade, e aqui uma das coisas que começa a não fazer muito sentido é que ele olha para um lado só masculino. Então, a formação da mentalidade masculina tem muito a ver com uma ideia de morte do pai, tá? De um pai que foi morto, isso gerou a culpa. Então, o filho... Pensa, agora, vamos lá para uma história antropológica absurda. Imagina, de fato, um núcleo familiar único em que o filho matou o pai para ocupar o seu lugar na hierarquia de poder. Então, para aí a gente já vê um modelo hierárquico lá, chimpanzé, sabe, com alfa e tal, sim. que ele é relativizado na espécie humana, não é bem verdade que funciona assim, mas não importa, nas sociedades primitivas, mais do que estudado, primitivas elas não são, né, nas tradicionais, mais do que estudado, mas enfim, vamos assumir que tem essa lógica, e dentro dessa lógica, o que acontece é que esse filho incorpora uma culpa. Essa culpa, esse pesar, impulsiona esse filho para ocupar para internalizar uma coisa desse pai, entendeu? E essa coisa desse pai, essas verdades fantasiosas desse pai são esse ideal. Então eu assumi esse papel, agora eu tenho que ser assim como era meu pai, fazer as coisas como meu pai, que é um papo do século XIX. Dos anos 60 em diante, o que todo mundo queria era ser o oposto do pai. Exatamente. E aí chega nos casos como o meu, que sou filho de pai hippie, que eu queria ser diferente do meu pai, porque eu tinha medo. Eu falava, meu Deus, meu pai era louco demais. Assim, eu fui com meu pai no Festival de Águas Claras, eu vi o Raulzito, de todo mundo dançando pelado na lama, eu com 4 anos de idade, falei... entendeu? Eu falava, minha Nossa Senhora. Mas é uma tendência, né? Exato, eu sou muito pai mais... louco, outra careta, e careta é o louco. Não, eu não me acho careta, mas definitivamente... Mas bem mais careta que o seu pai. Sei lá se é careta a palavra, porque a gente tende a achar que não, né? Careta você entendeu, né? Mais eu pensaria... controlado, sei lá. Eu pensaria 20 vezes antes de botar minha filha numa roubada dessa. Exato, regrado, sei lá. Mas sim, você tem razão. E é isso, então essa coisa do Freud, assim, esse princípio de que você está olhando para o que você quer ser, que são voltando aí, as aspirações, não é o desejo. Não. E o interessante, então para dar um closure nesse assunto todo, é que nos dias atuais o sonho está muito mais ligado às aspirações. Total. O que mostra que a gente está numa era que mudou mais uma vez o spin, entendeu? Do peãozinho. Então agora o peão tá rodando um pouco diferente. Então a gente tá nessa era, a autoajuda, o como é que meu eu futuro, como é que eu vou fazer para vencer? Esse é o papo. Um papo social media, aparece lá bem bonitinho na melhor foto. Versão de você, quem você quer, onde você quer estar daqui 5 anos, 10 anos. Exato.